Aproveitar a carona na primeira pergunta que o Dani fez, acerca de que os espíritos podem manifestar em bondade ou não, dando aqui uma ramificação disso aqui. O Antônio pergunta o seguinte: Caio, qual a diferença dos espíritos que se manifestam nos terreiros, daquelas possessões mais pesadas, e os espíritos dos neopentecostais que comumente se veem? Existe alguma diferença? Aqui, geralmente nos terreiros, existe muito mais genuinidade na manifestação espiritual. Até isso fica Quer claro. dizer, é um espírito de qualquer natureza, em geral, verdadeiramente manifesto na pessoa. E nos cultos neopentecostais é histeria. Você não precisa nem usar o nome de Jesus. Aqueles ali eu levanto com tapa na bunda, puxão de orelha. Não, assim pode me botar que sai levantando essa fila todinha, nem precisa. Só levanta agora que eu cheguei. Não precisa nem dizer o que é. Olha, meu nome é Caio Fábio, eu não concordo com isso. Vamos acabar com a palhaçada. Porque é tão obviamente histérico, induzido, fabricado, produzido, pateticamente não demoníaco, que só quem não sabe nada é que acredita que possa ser. E fica mais grotesco do que a própria manifestação. Fica patético. Eu tenho um amigo que já foi expulso de um centro espírita, da igreja católica, e já foi espírita como pastor de uma igreja evangélica por ser pego fazendo hipnose sem ninguém perceber, e um cara pegou, gravou ele falando, expulsou ele. Ué, tá ele cheio fazia disso. sugestão e ia fazendo a manipulação. Ué, tá cheio, tem gente aí conhecida no Brasil inteiro, desses apóstolos, pai-apóstolos, não sei o que e tal, indo a São Paulo fazer curso de indução, hipnose de grupo. Muitos desses na televisão, eu não vou citar o nome aqui para poupar, mas os que me contaram foram suas secretárias, seus gerentes, seus íntimos. Não, fui eu que agendei, foram juntos. A pastora fulana de tal também foi, todo mundo. E ele conversando comigo, dizendo sobre isso, né, falou que hoje em dia é muito difícil acreditar em alguma coisa, escutar alguém falar alguma coisa a respeito de Deus, mas há um mês atrás eu encontrei com ele lá no La Salle. Que bom. Que legal. Muito Graças a Deus. E depois daquela reunião aqui, que a gente teve papo sobre possessão também, eu fui para a sala de aula e aproveitei uma deixa que um professor meu que é especialista em comportamental estava falando como que uma pessoa consegue ter isenção na clínica quando alguém expressa uma experiência religiosa, né? Porque é muito difícil, você não pode falar qual é a sua religião para não influenciar no papo, tem que ser uma coisa muito limpa e tal. E ele começou a entrar num papo e eu lembrei que o Código de Ética proíbe isso. Proíbe qualquer tipo até de entrar na própria experiência. Aí uma pessoa, mas se alguém relatar na clínica que tem uma voz me falando aqui, sabe? Eles não conseguem admitir que às vezes a coisa não é só aqui externa falando, mas está aqui dentro. Aí eu perguntei, mas vem cá, e se for uma pessoa que esteja, tive que colocar entre aspas, endemoniada, e aí? Ele falou, olha, é incapaz, qualquer pessoa, a psicologia é incapaz de tratar dessa pessoa, ela tem que ser dopada, tem que ser acalmada, é o máximo que pode ser feito. O nosso amigo Jung, que é um cara das linhas psicológicas que eu acho um dos mais ricos na cosmovisão, porque ele se abriu para outras dimensões de percepção. Tem uma determinada fase da vida dele, depois que ele rompe com Freud, que ele tem surtos profundos, que eu diria o seguinte, que a entrada dele na tentativa de discernir a dimensão espiritual foi tão profunda e, a meu ver, ele tão despreparado para aquilo, só com os instrumentos da psicologia, que ele esteve na iminência de uma possessão, o Jung. Algumas descrições é de um indivíduo que ficou assim, nas portas de uma possessão. O surto foi tão poderoso, as impressões do mundo espiritual tão reais, que o limiar dele balançou.
balançou significativamente, mas a psicologia não tem a menor condição de tratar dessa questão. Não dá nem para brincar com isso. A psicologia é uma ciência do homem natural. O homem natural discerne as coisas naturalmente. Por isso é que eu separei aqui o que era fenomenologia natural, que dá para você medir com aparelhos, dá para fotografar, dá para isto, aquilo outro, enfim, dá para ver uma mensurabilidade. E quanto mais a tecnologia evoluir, mais haverá equipamentos cada vez mais sutis, né, de capacidade de detecção de impressões que o olho humano não capta com muito mais sutileza. Né? Eu sei que vai acontecer. Agora, uma coisa são os fenômenos que a gente pode estudar pela ciência, pela física, por outras dimensões e com outras categorias. Outros são aqueles que estão para além dessa alçada. Né? E a psicologia não chega nem perto. E aí é só discernimento espiritual. Quem não tiver discernimento no espírito não consegue fazer a diferença, porque Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então ele aconselha que você vá conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, para você ir montando uma percepção. Né? A psicologia tem uma utilidade extraordinária para tratar do que seja fenômeno humano. Mas quando dentro do fenômeno humano há uma inserção de uma coisa que o transcende, a impotência dela é total.